Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje estou aqui com o professor João Garcês. Tudo bem, João? Tudo bom? Como vai, Alex? Como vão todos aí? A Bahia? Um abraço aí para todos os seus seguidores. Tá certo. Estamos botando um papo aqui em relação a alguns processos relacionados à odontologia com embasamento científico. Hoje vamos falar aqui de implantes, dor e mobilidade. Mas implante, João, vou deixar bem claro aqui, é algo que não é normal sentir tanta dor. O normal é não sentir dor, desconforto nenhum. O que eu poderia lhe dizer, por exemplo, hoje nós temos na nossa clínica aqui o Dr. Marcos Seabra, que é o protesista, e eu como cirurgião, nós temos hoje mais de 3.700 implantes colocados em Aracaju. Tá? São 26 anos de procedimento e tudo, o que é que eu digo, mais ou menos controlado. Nós temos o registro de todos os clientes e vamos acompanhando, né, anualmente. Dor após o implante, eu costumo dizer, ou após o implante, ou em qualquer época, dor no implante, ele está com problema. O implante é indolor, tanto na hora que você coloca, a partir dali, quanto no longo tempo do período. Bom, eu estou falando, aqui eu abro um parênteses, porque eu trabalho com um tipo de implante com a superfície trabalhada, titânio grau 4, implante tipo A. Né? Então, eu estou citando em relação ao tipo de implante que hoje é considerado o melhor do mundo, não é? Que você mesmo trabalha. Então, fechando parênteses, esse implante, na hora que você coloca, eu já tive casos assim, como você está falando, tive mesmo. O paciente não era diabético, mas era fumante. Na hora que você coloca, esse implante que eu trabalho, com 21 dias ele já está anquilosado. Se ele com 7 dias está começando a ter dor e o paciente era fumante, é que forma o biofilme, aí, a placa, e não deixa o dente estabilizar não deixa, desculpa, o implante estabilizar, e o implante com mobilidade dentro do alvéolo incomoda bastante. E não tem analgésico que passe, porque você toma analgésico, mas a língua, o falar está movimentando o implante, então fica realmente a dor insuportável. A dor do implante. Agora vamos supor que essa dor, você colocou o implante, ele não tem mobilidade, o paciente não é fumante e ele, logo depois que acabou a anestesia, ele está com dor persistente, que analgésico não pare. Você faça uma radiografia imediatamente, porque você pode ter tocado numa terminação nervosa e precisar anestesiar e dar uma ou duas voltas, não precisa retirar o implante. Né? Se você tiver espaço oclusal, ir no consultório, anestesiar e dar uma volta a menos ou duas para que tire de contato. Pode ser um pressionamento. Isso eu já vi em relato eu nunca tive um caso assim, sinceramente. Né? A gente pode ter Geralmente outra situação. Casos que acontecem na mandíbula com uma certa proximidade do nervo alveolar inferior. Tá? Que Na aqui tem um região do canal, aqui passa o nervo. né? Aí quando a gente, às Exatamente. vezes, tem uma proximidade muito grande, pode sentir dor e a gente acaba recuando esse implante um pouco, que o João está falando. Também outro fato também que é bom a gente tirar uma radiografia e ver se tem uma proximidade com a raiz do vizinho, ou se pegou a raiz do dente vizinho. Né? Também, a outra, eu ia lembrar isso, muito bem possibilidade. lembrado. Né? Da proximidade. Outra coisa, até que um ponto que nós já conversamos até anteriormente, não foi, Alex? Se você tem um paciente fumante, por exemplo, esse implante que eu trabalho não precisa um segundo estágio cirúrgico de reabertura, mas se hoje, por esses casos, o paciente é fumante inveterado, eu faço ele submerso, para ele poder cicatrizar em paz. Cubro o implante e suturo. Né? E você tem maneiras de proteger essa sutura, para poder ele não ter dor, porque o biofilme, o paciente é difícil dizer, olha, fica 15 dias sem fumar. É complicado, né? Então, ele vai fumar de qualquer jeito. Então, você protege o implante, protege o paciente, e ele não se estressa mais, porque deixar de fumar para ele vai ser um estresse. Então, eu não sei a sua experiência, mas o que eu poderia dizer concluído é o seguinte: dor após a colocação do implante, ou mesmo após anos que ele esteja na cavidade oral, tem alguma coisa que precisa verificar, que não é normal, o implante não dá dor. Basta dizer, eu vou dar um exemplo recente. Eu tenho uma concunhada que nós colocamos um implante com ela há mais de 5 anos e ela é muito estressada.
Então, ela estava sentindo, veja o que ela dizia: João, eu estou sentindo uma dor aqui na gengiva do implante que irradia para a ATM. Bom, você já, claro, não disse nada que não era do implante. Eu já vi que não era do implante, porque o implante, depois de 5 anos, não vai dar essa dor que irradia, né? Tem sangramento na gengiva? Não. Então, eu vou lhe mandar, vou falar com o Dr. Marcos Seabra para você dar uma olhada nessa sua oclusão. Conclusão, era o segundo molar inferior esquerdo, depois do implante, que estava em trauma. Não era nada com o implante. Fizemos radiografia, não era nada com o implante. Você não pode dizer de imediato, mas eu já tenho essa confiança nesse sistema que eu trabalho. Então, o paciente é incrível, ele tem um implante na boca, pode ser em qualquer região. Se ele sente uma dor, é o implante que está doente. Então, vocês fiquem muito atentos, porque é um mecanismo de defesa dele, não é? Não digo talvez, não é, Alex, de defesa, de insegurança, achar que o implante ainda não é tão bom, para poder substituir, como nós já falamos aqui, substituir o dente. Né? No caso que o dente realmente ficou irracional naquela classificação que nós usamos atrás. Quem está acompanhando o canal do YouTube vai poder ver isso. Né? Então, a pessoa leva logo para o implante, porque achando que o implante não é. Você tem que ver a conjuntura geral. A primeira informação: eu estou com dor que irradia para o ouvido, não pode ser o implante. Porque ela sentiria no implante, no morder, se ele tivesse com mobilidade, que nós vamos falar daqui a pouco. E a dor pode estar relacionada aos tecidos moles que ficam ao redor do implante, tá? Porque o implante ele não tem terminação nervosa, ele também está colado no dente. Ele não tem a gente chama de ligamentos periodontais que o dente tem, que acaba segurando um pouquinho o trauma, né? Então, essa dor pode estar relacionada aos dentes vizinhos e ao tecido que fica ao redor Bem do lembrado, implante, que exatamente. às vezes é uma gengiva que tem que ter queratina, né? A gente, queratina. A comida bate, enfim, como a pessoa não tem esse tecido, tem queratina, tem uma código de revestimento, então acontece o quê? Não consegue higienizar direito, entra restos de alimento, aquela capinha da pipoca, do camarão, acaba entrando naquela região e dando algum abscesso. Pode acontecer também. Você lembrou muito bem a falta de uma gengiva inserida, uma gengiva aderida, uma gengiva imóvel, né, em torno do implante. Se tem essa gengiva com mobilidade, a dor vai ter da gengiva, do lado do implante. Então, é outro tipo de dor. Agora, nós podemos falar sobre a mobilidade. Mobilidade, né, João? Não é certo Hein? ter mobilidade no implante. Não, Não é não pode. normal, não é normal. Na Caso hora que tenha você disse que... mobilidade, alguma Exato, na coisa hora perdeu. está com problema. Né? Vou falar da minha experiência, né, profissional. Na hora que eu coloco o implante, todo mundo já tem que dar um certo travamento, né? Que é quando você coloca no osso, ele tem que travar. Né? Tem uma medida para você travar. É até um trabalho que nós vamos fazer, que eu não quero falar em números aqui agora, porque eu tenho que fazer análise estatística e tudo, sobre esse travamento. Né? Na hora que você consegue o travamento e deixa sem contato de oclusal, se ele volta com mobilidade, ou houve trauma oclusal ou está tendo uma infecção, tá? Então, você tem que analisar quais foram das duas situações. E no sistema tipo A que nós trabalhamos, o que é que a gente fez historicamente? A gente anestesia, viu que foi um trauma, ou às vezes ele teve uma osteólise, uma perda óssea maior do que o esperado naquele local, né? Ou até já é sinal também de uma infecção. A gente anestesia e vai lá e dá novo torque. Aprofunda um pouco mais o implante para pegar mais osso apical, basal, e para obter o travamento. Limpa, protege mais e faz um acompanhamento mais de perto. Nós conseguimos salvar, eu não sei lhe quantificar, mas a depender do caso, às vezes tem casos que realmente, por exemplo, teve um cliente meu que veio, era casado aqui, estava apaixonado por uma sergipana, um britânico, e o hábito dele era aquelas balas duras, puxa, né? Aquelas balas que ficam de massa. E gruda Ele no disse: olha, dente. doutor, eu só não consigo parar de mascar essas balas. Nós colocamos 3 implantes nele. Não deu uma semana, ele já chegou com um totalmente imóvel que não fixou mais. Os outros 2 ficaram. Ou ele bateu mais em cima, algum hábito dele. Então, ele estava consciente da situação. Então, o implante não é para ter mobilidade. E, agora, existe a mobilidade imediata, não é isso? Que é logo na primeira semana, 15 dias do implante. Né? Eu
nós estamos fazendo observação clínica, como eu já te falei, desse tipo de implante A. Vamos classificar aqui uma mobilidade imediata na primeira semana, uma mobilidade um pouco tardia nas primeiras 3 semanas e uma mobilidade a longo prazo, acima de 3, 5 anos, vamos dizer mais ou menos isso. Essa mobilidade imediata nós já falamos, essa mobilidade um pouco tardia em relação ao imediato, que seria dentro das primeiras 3 semanas, nós estamos realizando um trabalho e estamos recuperando através da laser terapia, mas é um assunto que eu não quero falar, porque a gente ainda não mostrou, não botou em trabalho científico, mas é só para poder o clínico, o cirurgião se atentar para isso e observar também isso, e nós estamos, né, à disposição, nós dois, para dar umas observações, nós temos recuperado. Aquela mobilidade tardia, depois de 1 ano, 5 anos, 3 anos, 3, 5 anos, 10 anos, você tem a ver que agora, prepare-se, agora está muito frequente por causa do maior estresse. Já vinha acontecendo nesses últimos 3, 4 anos para cá, e esse último ano aumentou. Tanto que eu estou mandando para os meus clientes, se o estresse aumentou, se tiver alguma alteração, se comunique para fazer um ajuste oclusal antes que venha perder o implante. Tá? Então, vamos referenciar esses 3 tipos de mobilidades, que para todas elas tem uma possibilidade de não perda de imediato, de tratamento. Você não concorda? Concordo. E é bom lembrar, João, que caso você sinta que está tendo mobilidade, procure logo o seu dentista, para ele dar uma avaliada, para ver se realmente está ocorrendo alguma coisa de errado com o implante e com a prótese sobre o implante. E é de fundamental importância você saber que colocou o implante, não acabou. Você vai ficar com ele por toda a vida. Tudo tem que ter a manutenção. Então, caso você fez a instalação do implante, você tem que fazer só manutenção junto com o seu dentista, no mínimo, inicialmente, de 3 em 3 meses, depois aumenta para 7 em 7, depois você vai anual ao seu dentista para ele avaliar a situação do seu implante, tá? E da prótese sobre implante. É muito importante isso aí. Esse controle nesses tempos agora de muito estresse, né? Porque você tem estresse agora de todo lado, antes era só mais pessoal, agora você tem um pessoal e todos os amigos e situações no mundo que vai lhe sensibilizando, você vai desembocando na ação de apertamento, de movimentação, né? Então, muita atenção, você lembrou muito bem isso. Controle anual. Tem uma pesquisa de uma faculdade lá de Barcelona, se não me falta a memória, que ele fala que dor após a colocação de implante é muito raro. Geralmente acontece em 0,3% dos casos. Eu acredito também, foi o que eu lhe falei. Após a implante é muito difícil você ter dor assim porque você já fez todo o planejamento, já viu as estruturas nervosas, você pode até tocar, né, no nervo e dar uma parestesia, mas isso já não vai dar dor, é ausência de dor, parestesia é outra coisa. Obrigado, João, mais uma vez. Não deixe de deixar seu like, se inscreva no nosso canal. João está aqui ajudando a gente para poder esclarecer você da melhor forma possível, através de explicações com embasamento científico. E você está vendo aqui que realmente todos os vídeos que nós fizemos até hoje, com a participação de João, são super esclarecedores. Tá? Obrigado mesmo, João, mais uma vez. Vou deixar aqui na descrição o contato de professor João, para ter mais prazer em tirar sua dúvida, tá? E também o contato com a história dele. Até mais. Bom, muito obrigado. Até logo. Um abraço.